Vem, vem, vem apresentar agora uma janela. Vem você apresentar. Pessoal, viram os slides aí? Viram, né? Isso. Então, Hã? pessoal, hoje a nossa aula é só para generalizar um pouquinho o que a gente já viu. A diferença do que a gente já viu para hoje é muito pouca, porque até então a gente estava estudando soluções, né? O tempo inteiro estudando soluções, soluções, soluções. E a gente viu que solução é uma mistura homogênea. Mistura homogênea. Ou seja, é aquela mistura onde o meu soluto ele é tão pequenininho, ele é tão a partícula é tão pequena que quando eu coloco ele no meu solvente eu não consigo ver onde ele está. É, por exemplo, o soro caseiro. Quando eu pego o soro caseiro, lá tem sal, tem açúcar, eu não consigo ver o sal e açúcar lá no soro caseiro. Porque as partículas do sal e do açúcar se dissolvem muito bem no meio do solvente, que no caso é a água, né? E é porque essas partículas são muito pequenas e se dissolvem com muita facilidade. É igual na água do mar, né? A água do mar tem vários sais dissolvidos. Só que eu não enxergo, então é uma solução. Só que, pessoal, eu tenho umas outras situações onde eu posso enxergar o meu, o meu disperso que eu falo, tá? O que está sendo disperso no meu dispersante ali. Eu consigo enxergar. Às vezes é mais difícil conseguir enxergar, às vezes é mais nítido. Eu tenho outros tipos de dispersões que eu falo. Eu tenho as soluções, que é esse caso que a gente já estudou e está estudando até aqui, estudou o tempo inteiro. Eu tenho os coloides, que também são chamados de dispersão coloidal, mas eu falo coloide de uma vez. E tem as suspensões. A única diferença entre eles é o tamanho da partícula desse disperso, dessa coisa que está disperso no meio do dispersante, tá? Então, olha aqui, por exemplo, nas suspensões, as partículas elas são maiores do que 1.000 nanômetros. Então, as partículas do meu disperso elas são muito grandes. Então, eu consigo ver ela. Olha o exemplo: areia em água. Quando eu pego um copinho de água e coloco areia, na hora a areia já vai vir direto para o fundo, diretão. Ela já vai se depositar lá. Daí se eu mexer bastante, mexer, não adianta, eu vou ficar vendo as areias lá, assim, mesmo assim flutuando ali na água, eu vejo a areia. Por quê? Porque a areia, a partícula dela é muito grande já, tá? Então eu consigo ver a olho nu esse disperso, que é a areia, no meio do meu dispersante, que é a água. Então, quando é assim, eu falo que é uma suspensão, tá? A areia está suspensa ali na água. Suspensão, quando as partículas são grandes, maiores que 1.000 nanômetros, tá? É... Outro exemplo, vamos colocar um bem básico, assim, bem fácil. Vou pegar a brita e vou jogar na água. Eu vou ver a brita ali, não vou, pessoal? Já vejo a olho nu. Então, isso aqui também é Uhum. uma suspensão. Solução é o que a gente estudou desde sempre. Olha, as partículas são menores que o nanômetro. Então, as partículas são tão pequenininhas que eu não consigo visualizá-las a olho nu. Nem se eu usar o microscópio eu consigo percebê-las. É igual o soro caseiro, a água do mar. Não dá para saber onde está ali no meio da água, né? E um exemplo que ele deu é sal em água. Quando eu coloco sal em água, o sal se dissolve por completo e eu não consigo enxergar, tá? E eu tenho meio termo, tá? Eu tenho os coloides. Os coloides eles ficam entre as soluções e as suspensões. As partículas são do tamanho de 1 a 1.000 nanômetros, tá? Eu não consigo ver a olho nu a diferenciação, mas, quando eu uso um microscópio, um ultramicroscópio, eu consigo perceber essas partículas, tá? Exemplos principais. Gelatina. Quando eu pego a gelatina e coloco na água e faço a Internet também gelatina, precisa ir. quando eu coloco a gelatina em água, eu não consigo ver ali as moléculas de gelatina bonitinho, porque ela fica mais grossinha, né? Um pouquinho mais grossa, só que eu não consigo enxergar direito. Mas se eu usar um microscópio, eu consigo ver as partículas da gelatina se movimentando ali no meio da água, tá? Então essa é a principal diferença
que acontece entre as substâncias, entre o disperso e o dispersante. Eu tenho as soluções, onde as partículas são muito pequenininhas e eu não consigo ver. Eu tenho os colóides, onde as partículas já são intermediárias, elas são um pouquinho maior, eu não consigo ver a olho nu. Mas se eu pegar o microscópio, um ultramicroscópio, eu consigo perceber as moléculas ali, por exemplo, da gelatina no meio da água. E as suspensões é quando já separa de uma vez. Porque as partículas são tão grandes que ela já é muito mais nítido, muito mais fácil perceber. Outro exemplo, pessoal, de colóides, eu já coloquei a gelatina. A maionese é um exemplo. A maionese fica grossinha, não fica? Se eu olhar, eu penso que é uma solução, porque ela está bem uniforme. Mas se eu usar o microscópio, eu vou ver que tem umas gotículas ali, tá? De daquela mistura de ovo e tudo mais no óleo, né? Que a maionese é ovo no óleo. Pessoal, vamos dar outros exemplos. A neblina, quando o dia tá amanhecendo assim, tá bem fresquinho, tem aquela neblina essa dá até para ver por causa da luz. Quando você passa um feixe de luz lá, você vê aquelas gotículas lá de água ali no meio da natureza e tudo mais. A poeira, quando você abre a janela e dá aqueles negócios de poeira, é tudo colóide, tá? Tudo colóide, são partículas de tamanho intermediário. Neblina, poeira, gelatina, maionese, aerosol. Quando eu vou colocar o desodorante, dá para perceber aquelas gotículas ali, tá? Deu para entender a diferença de solução, colóide e suspensão? Gente, Suspensão é quando suspensão é quando coloca água com areia ou água com brita. não só esses exemplos. Suspensão é quando eu coloco uma coisa que a partícula é muito grande. Daí dá para eu conseguir diferenciar de cara. A olho nu eu já consigo saber onde um tá, onde o outro tá. Exemplos, areia com água, areia com brita. Mas não só existem esses dois exemplos, existem N exemplos, tá? Óleo com água Professor, também óleo é? com água também, Óleo com professor? água é uma mistura heterogênea. A gente vai estudar, a gente já estudou isso no ano passado, é uma mistura heterogênea, tá? O óleo com a água, eles nem se misturam direitinho. O óleo fica em cima da água. Eu consigo perceber, né, o óleo ali na água. Então, se eu fosse classificar, eu já classificaria, tá mais próxima de suspensão, tá? Que eu consigo perceber o óleo na água, mesmo eles não se misturando, efetivamente. Soluções, as partículas são muito pequenas. Colóides, as partículas são intermediárias. Suspensões, as partículas são muito grandes. Essa é a principal diferença. Exemplo de colóides, para nunca esquecer, exemplos clássicos que podem aparecer. Gelatina, maionese, aerosol, a neve, neblina, a poeira lá na fresta, quando eu abro uma fresta de luz no meu quarto, eu vejo aquela poeira ali meio desorientada, tudo colóide, tá? Fica ali no meio termo. Talvez eu não perceba a olho nu, mas se eu usar um ultramicroscópio, eu vou conseguir perceber, tá bom? Eu esqueci de colocar um detalhezinho aqui, mas vou escrever aqui, tá? Pessoal, eu tenho um negocinho que chama efeito Tyndall. Efeito Tyndall. Tyndall. Esse efeito Tyndall, as únicas tipos de dispersões que conseguem ter o efeito Tyndall são os colóides. É específico do colóide, tá? O colóide, quando eu passo um feixe de luz por ele, ele consegue espalhar essa luz. O efeito Tyndall é isso, espalhamento da luz quando eu passo um feixe de luz pelo colóide. Então, por exemplo, estou dirigindo e está cheio de neblina. Vocês já viram quando eu coloco o farol do carro, não dispersa toda a luz, fica até difícil de enxergar, porque a luz fica toda dispersa? Isso chama efeito Tyndall. Por isso que quando eu estou dirigindo e está com muita neblina, é preferível colocar a luz baixa, para não ter tanto espalhamento de luz, tá? Se você pegar a gelatina num copo transparente, pegar uma lanternazinha, você vai conseguir ver que essa luz vai conseguir espalhar, a luz vai conseguir espalhar as moléculas de gelatina e vai atravessar ela, tá? Os colóides vão conseguir atravessar essa luz. Efeito Tyndall é o efeito de espalhamento da luz que acontece nos colóides. É igual bate um feixe de luz no meu quarto
eu olho e vejo umas poeiras se movimentando ali. Isso chama efeito Tyndall. Então, por isso que essa poeira no ar é um coloide. E o movimento, vocês não sei se vocês já repararam, mas o movimento da neblina, dessa poeira, é um movimento muito aleatório. Para esse movimento, eu dou o nome de browniano. Browniano. É um movimento bem aleatório. Elas não têm um caminho certo para ir. Elas ficam assim, elas se movimentam devagarzinho e tudo mais. Deu para entender o que é efeito Tyndall, pessoal? É o espalhamento da luz que os coloides causam. É só isso. Vamos ver as atividades para ver se a gente consegue pegar isso para a gente, tá? A gente consegue internalizar esse conteúdo. Então, a número 1, faça a correspondência. Eu quero colocar número 1 para quem for solução verdadeira, o 2 para quem for coloide e 3 para quem for suspensão. Então, olha aqui, vamos lá. Ah, e também tem um detalhe, pessoal. Na hora de filtrar, olha, a solução, as partículas são tão pequenininhas que estão na solução que eu não consigo filtrar. Nem se eu usar um ultrafiltro, o melhor filtro do mundo, não filtra, vai tudo junto. Quando eu falo da suspensão, que as partículas são muito grandes, eu consigo filtrar. Por exemplo, vou pegar água e areia, vou tentar filtrar. Eu consigo, a areia fica no filtro e a água passa. Tá? E o coloide eu consigo filtrar só se eu usar um ultrafiltro, uns filtros bem específicos, tá? Então tem essa relação em relação à filtração também. Então olha aqui a primeira. Suas partículas podem ser separadas por ultrafiltros. Só se eu usar ultrafiltros que eu consigo separá-las. Isso é solução, coloide ou suspensão? O que vocês acham? Mais alguém quer arriscar? Tem tanta gente falando que eu tô até perdido. Acabei de falar, pessoal. Ninguém prestou atenção? É solução verdadeira, professor. Pessoal, isso aqui é número 2, tá? Os coloides eu consigo separar com ultrafiltros, tá? Solução, as partículas são tão pequenas que eu não consigo separar com filtro nenhum. Suspensão, as partículas são tão grandes que eu consigo separar com filtro normal. E o coloide fica no meio termo, só se usar um ultrafiltro que eu conseguir separar. Olha, é passível de sedimentação espontânea. O que é sedimentação espontânea? Ele fica lá no fundo. Eu misturo, mas quando eu paro de misturar, vai direto para o fundo. Então é porque as partículas estão muito grandes e pesadas, vão lá para o fundo. Esse aqui é solução, coloide ou suspensão? O que vocês acham? Esse é suspensão. Suspensão. Então esse aqui é o número 3. Olha, essa aqui é fácil, olha. Possui partículas invisíveis, mesmo com o uso de aparelhos. Qual que tem as partículas tão pequenininhas que eu não consigo nem enxergar? Solução, coloide ou suspensão? Solução. Solução. Então aqui vai a número 1. Suas partículas são separadas por filtros comuns. Então as partículas são tão grandes que se eu usar um filtro ali que eu uso para filtrar café, eu consigo separar. Solução, coloide ou suspensão? Suspensão, professor. Suspensão. É sempre um sistema homogêneo e suas partículas não sedimentam. Isso a gente está estudando desde o início do ano. O que é um sistema homogêneo? É solução, coloide ou suspensão? Solução, professor. Solução. Então aqui é número 1. Obrigado por quem está participando. Quem está participando, eu vou dar até uma nota a mais. Quem que está respondendo? Ah, eu também tô. Sim, mas o rapaz que está respondendo todas, como que é o nome? Abimael, professor? O Abimael, tá? Obrigada, Fico com medo de responder errado, aí eu não respondo. Não pode ser separada pensamento. por filtração nem por centrifugação. Não consigo separar de maneira nenhuma, que é mais difícil de ser separada, pessoal, que as partículas são tão pequenininhas que eu não consigo separar. Solução, coloide ou suspensão?
Solução. Solução, professor. Solução. E o que é um sistema Solução. heterogêneo? O sistema heterogêneo é aquele que eu formo duas fases, igual a moça falou, alguém falou, água e óleo. Eu consigo ver onde está a água, eu consigo ver onde está o óleo. As partículas já estão muito grandes, é muito nítido saber que tem essa separação. Solução, colóide ou suspensão? Suspensão. Suspensão. Então, essa aqui, eu vou gravar depois, está sendo gravada essa aula, depois vocês guardem, porque as próximas atividades são essas. Aí vocês estão participando, já vai ter a atividade prontinha, tá? Professor, Oi. professor, a Oi. minha tarefa que eu imprimi está diferente dessa sua. É porque essa ainda não teve. A dessa semana só foi simplesmente a correção das atividades que eu passei na semana passada. Mas eu já fiz o vídeo de correção, já mandei nos grupos. Se você quiser novamente, me pede que eu te envio. Esse aqui é um conteúdo que eu coloquei que vai estar na prova da semana que vem também, tá bom? Tá. Vamos lá, questão de vestibular lá do Rio de Janeiro. Considere o quadro a seguir. Então, ele deu aquele quadro que a gente já viu, ó. Tem uma dispersão A, dispersão B, dispersão C. Olha, a dispersão A tem essas características aqui, ó. Átomos, íons ou pequenas moléculas, já falou que é pequenininha. Não sedimenta, não fica lá no fundo. É homogênea e não pode ser separada nem por filtração. Isso é solução, colóide ou suspensão? Suspensão. Não, solução. B. Macromoléculas ou grupo de moléculas que não sedimenta, elas não são tão homogêneas. E elas podem ser separadas se eu usar membranas especiais. Só se eu usar ultrafiltros que eu posso separar. Isso aqui, solução, colóide ou suspensão? Colóide, professor. Colóide. E a C é a mais grotesca, né? Ó, partículas visíveis a olho nu eu consigo ver. Lembra da água com a areia? Eu consigo ver a areia ali. Ela sedimenta, a areia vai ficar lá no fundo, é uma mistura heterogênea. E eu separo ela com papel de filtro normal. Então, essa aqui é suspensão. Suspensão. Então, A é solução, a B é colóide e a C é suspensão. Vamos ver qual que tá certo. Solução verdadeira, a letra A está errada, a letra B está errada, vai ser a letra E, né? Solução verdadeira, coloidal e suspensão. Resposta certa, letra E. Vamos para a última, prestem muita atenção nessa última questão, que a probabilidade dela estar na prova da semana que vem é gigante. 99,99999% está na prova. É uma questão do Enem. Vamos ler o que ela fala. O efeito Tyndall, ou Tyndall, tem gente que fala Tyndall, é um efeito óptico de turbidez provocado pelas partículas em uma dispersão coloidal. Foi observado pela primeira vez por Michael Faraday em 1857 e posteriormente investigado pelo físico inglês John Tyndall. Este efeito é o que torna possível, por exemplo, observar as partículas de poeira suspensas no ar por meio de uma reixa de luz, observar gotículas de água que formam a neblina por meio do farol do carro, ou ainda observar o feixe luminoso de uma lanterna por meio de um recipiente contendo gelatina. Ao passar por um meio contendo partículas dispersas, um feixe de luz sofre o efeito Tyndall devido. O que acontece no efeito Tyndall? Absorção da luz, interferência da luz, transmissão da luz, polarização da luz ou espalhamento da luz? E espalhamento da luz. Espalhamento da luz. Espalhamento da luz. A gente falou muito lá, né? A luz, ela espalha. Quando passa por um colóide, a luz espalha. Tá? Isso que chama efeito Tyndall. Bem fácil, né, pessoal? Esse tá fácil, professor, agora. Tá fácil. Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Esse é o conteúdo que vai estar na prova. Agora eu vou anotar o nome de todo mundo que está aqui para eu dar um maisinho da aula, tá? Tá bem fácil. Se alguém não tem as atividades da semana passada, me peça no privado que eu passo. Tem uma webconferência gravada. A prova da semana que vem, as atividades que eu passei na semana passada e essa aula. Essa aula é efeito Tyndall, eu já vou falar, vai estar na prova, tá? A última questão da prova é essa que eu acabei de fazer com vocês. Então,
Então é um conteúdo fácil, gostoso de aprender. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, enquanto eu vou anotando os nomes. Abimael, Bruna, Danilo, Jurcelê, Franciele, Franciele tá aqui. Isabela tá aqui. Ivoneide é a primeira aula que você me acompanha, né? Jefferson tá aqui. A Josi tá aqui. Juvenal. A Marli. E o Wenderson. O Wenderson também eu acho que é a primeira aula. Não, tá aqui. Hoje deu quantos alunos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alunos. Professor, faltou. Analine também tá, né? Esqueci de marcar. Analine, cadê seu nome? Uai, cadê o nome aqui, gente? Bruna, Josenina, Davi Maior, Juvenal, Marli, Eduardo, Danilo, Analine, tá aqui. Eu preciso que a... Uai, cadê? A pessoa saiu. Não, Ivoneide, me fala. É a primeira aula sua? Não? Só clicar no microfonezinho que você consegue falar comigo. Se não quiser falar, pode escrever no chatzinho que eu vejo. Me fala se é a primeira aula e se você é da EJA ou do ensino médio, que eu preciso saber. Alguma pergunta, pessoal, enquanto isso? Professor, depois você vai postar isso aí no grupo? Vou Não é postar copiar? o... Ai, acho que até esqueci de pausar a aula. Esqueci, deixa eu pausar.